Oi, gente, Samuel Straioto e eu, Rubens Salomão, chegamos para mais uma edição do Pode Falar. O primeiro podcast de política de Goiás chega à sua 285ª edição, 285, sempre aqui gravado no estúdio da Sagres em Aparecida de Goiânia. Tudo bem, Samuel? Tudo beleza. Daqui a pouquinho, Rubens, já chegaremos à edição de número 300 do Pode Falar. Número redondo sempre representa marcos, né? Vamos que vamos para mais uma. Vamos mais um e certamente a número 300 será já durante o período eleitoral. É isso. E quando a gente vai estar aqui analisando planos de governo, mas antes da chegada do período eleitoral, nesta edição a gente vai falar sobre tantas políticas públicas, né, das quais a gente tem tratado ao longo desse ano, dessa vez sobre as metas para uma cidade inteligente. Além das promessas de campanha, são os temas desta edição do Pode Falar. Apesar da simplificação no discurso em época de disputa eleitoral, a ideia de cidades inteligentes tem origem em conceitos complexos e amplos, né, que podem ser a base de políticas públicas municipais, inclusive em discussão nesse ano, Samuel. É isso mesmo, Rubens. Muitas vezes nós acompanhamos que as promessas dos candidatos sobre o assunto ficam restritas, e aí a gente já ouviu isso campanha após campanha, que é a respeito de o sinal do Wi-Fi em parques públicos nas cidades ou em praças. Mas será que isso realmente tem a ver com o conceito de cidade inteligente? Rubens, sobre isso a gente conversa agora no Pode Falar. Nós recebemos o professor da Universidade Federal de Goiás, a UFG, doutor na área de estruturas e construção civil, Pedro Henrique Gonçalves. Professor, seja muito bem-vindo, muito obrigado por atender nosso convite aqui no Pode Falar. Boa tarde a todos, obrigado, eu que agradeço o convite, participar aqui com o programa junto com vocês. Doutor Pedro, e também hoje com a doutora Grazi Carvalho, também está em contato conosco, ela que é consultora em Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, pensando inclusive, né, no planejamento urbano, no planejamento das cidades, doutora em Geografia. Doutora Grazi, muito obrigado pela presença, o contato com a gente aqui. Olá, obrigado pelo convite de participar desse podcast e trazer aí um pouquinho do nosso conhecimento e experiência na área de cidades inteligentes. Pois é, a gente vai falar bastante aqui, né, sobre esses aspectos teóricos do que é, né, uma cidade inteligente, esse conceito que a gente tanto ouve falar ao longo dos anos, ao longo das eleições principalmente, mas depois, durante os mandatos, a coisa fica bem esquecida, né? No máximo, como disse o Samuel, nessas ideias de Wi-Fi em praça pública. Aqui em Goiânia, inclusive, isso foi promessa da última campanha, e uma praça na Vila Nova, né, região leste central aqui da cidade, que tem a estrutura para Wi-Fi na praça, mas não funciona. Então a gente quer saber, inclusive, se esse tipo de proposta quer dizer mesmo, né, o que representa a ideia de cidade inteligente, o que é isso. Por isso a gente tem os dois convidados. E aí, professor Pedro, primeiro com o senhor pesquisa, né, tecnologia, inovação em ambiente construído. O que de fato é essa ideia, esse conceito de cidade inteligente? Então, de uma forma assim, bem simplista, a gente pode falar que cidade inteligente é quando você pega a tecnologia de alguma forma e utiliza ela para monitorar e fazer uma gestão urbana para trazer qualidade de vida para a população. Então, é uma mescla aí da tecnologia com todos os outros aspectos que a gente tem das cidades, né? Que é um organismo vivo, ela está sempre ampliando. Mas se a gente parar para pensar agora dentro dessa evolução, a gente tem uma vertente gigantesca de possibilidades. Então, desde a mão de obra qualificada até a democracia digital, isso vai passar aí pelo conceito das cidades inteligentes. Então faz sentido o que a gente está falando aqui, é uma meia crítica, né, de que o Wi-Fi em praça pública é detalhe, né, professor? Isso aí é a ponta da agulha na discussão conceitual do que seria uma cidade inteligente, né? Um Wi-Fi na praça pública é uma coisa, agora o que você vai fazer com esse Wi-Fi, como que está chegando na população é outra questão. Então, não pode se dizer que isso seria uma cidade inteligente que você coloca Wi-Fi gratuito nas praças.
Professor, ainda contigo, nesse exemplo que ele é muito simbólico, né, porque a gente percebe a ineficiência da política pública quando a gente fala em cidade inteligente. Mas seria, ainda conceitualmente, a gente pensar em soluções para os problemas do cidadão com o uso da tecnologia? E aí eu quero citar um exemplo, seria a utilização da onda verde para melhorar problemas de mobilidade, por exemplo? É essa uma das aplicações? Sim, a ideia da cidade inteligente, ela traz muito essa questão de você coletar dados, monitorar a cidade, como ela funciona, para você propor as melhorias dentro desse setor. Parando para pensar assim, aqui em Goiânia, uma tecnologia dentro do conceito de cidade inteligente roda muito bem o aplicativo do ônibus. Então, você auxilia pela coleta do dado via do GPS onde o ônibus está, onde a população vai poder se planejar que horas que o próximo ônibus vai passar, a linha dele. Então, você dá uma previsibilidade para a população na melhoria ali do seu tempo, da sua gestão de tempo. E aí é um conceito que a gente traz também um pouco das cidades sustentáveis, que seria isso, né? Você tem uma onda, trazer a questão da resiliência urbana, da cidade verde dentro desse conceito também, quando você consegue coletar dados. O grande desafio que a gente tem nas cidades inteligentes é a coleta de dados, porque falar por falar sem coletar dado, e aí coleta dado para transformar em uma política pública. Então, você precisa do meio, que seria, por exemplo, a internet, e aí a gente não está falando de Wi-Fi, talvez a gente possa conversar de um 5G, uma cidade realmente conectada, onde esse sinal ele tem uma amplitude maior, um raio de abrangência bem maior, e aí a partir desses dados você começar a distribuir essas informações para a população, e aí ela conseguir tanto utilizar do modo para gerar economia para ela, como também para propor novas soluções, novas empresas, novas startups. Então, você cria todo um ciclo ali de gestão da informação dentro desse conceito urbano. Doutora Grazi, e aí ainda nessa conceituação, na visão da senhora, enfim, fique à vontade para fazer os comentários, né, o que é a cidade inteligente, e eu já queria avançar para perguntar para a senhora na prática, né, com o trabalho de consultoria, acompanhei aqui nas redes sociais, né, um pouco do que a senhora faz, as palestras e tudo. Quais são as dificuldades, né? Onde é que pega para que, de fato, as cidades brasileiras sejam mais inteligentes e sustentáveis, né? Com essa prestação de serviço para a qualidade de vida efetiva, além dos clichês, né? Dos lugares comuns quando a gente ouve cidade inteligente em campanha eleitoral. Bom, o que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês? Que cidade inteligente no Brasil, ela é um conceito um pouco mais amplo, né, do que apenas o uso da tecnologia. A tecnologia, ela é um de 4 pilares dentro das cidades inteligentes. E de onde que eu estou tirando isso? Estou tirando isso da própria Constituição brasileira. Quando a gente vai falar de construção de política pública no Brasil, a gente está falando que os municípios, eles precisam criar normas, leis municipais que vão instituir essa política pública. Sem essa legislação, eles não podem investir em projetos que são, por exemplo, o Wi-Fi na praça, a lâmpada de LED, a onda verde, ou outros projetos como saneamento, regularização fundiária, a questão da educação. Então, quando a gente vai falar de cidade inteligente, a gente trabalha com 4 pilares constitucionais, que é a cidade humana, que tem foco na qualidade de vida do cidadão, e aí a gente está falando de políticas públicas voltadas para a saúde, educação, meio ambiente, a questão de mobilidade, a questão de inclusão da população em estágio de vulnerabilidade social, políticas públicas que podem ou não estar vinculadas com avanços tecnológicos, a questão da cidade eficiente, aí a gente vai entrar na questão de infraestrutura física e digital, aí aqui sim a tecnologia ela vai ser um grande aliado para poder conseguir fazer com que a cidade funcione, né? E aí também entra todas as questões de infraestrutura, de engenharia, para poder fazer a cidade funcionar, mobilidade, saneamento, iluminação pública, né? Então vai entrar todas as infraestruturas, a questão da cidade sustentável, que vai entrar naquele pilar de meio ambiente, desenvolvimento econômico e inclusão da população em estágio de vulnerabilidade social. Então, como que a gente vai gerar emprego e renda, como que a gente vai ter distribuição dessa renda, como que a gente vai ocupar os espaços de uma forma sustentável. E o último pilar, que é o pilar que eu trabalho de uma forma mais integrada, que é a de governança, né? E é preparar as pessoas para poder
pegar esse projeto e implantar. E aí, quando você me pergunta, hoje, qual é o grande desafio para implantar cidades inteligentes? É que a grande maioria hoje dos municípios brasileiros, a gente tem em torno de 5.570 municípios, 95% desses municípios têm menos de 100 mil habitantes. Então, a gente é um país de cidades pequenas. Em sua grande maioria, as pessoas que estão concorrendo aos cargos desses municípios não sabem nem o que é cidade inteligente, acha que é o Wi-Fi na praça, que é a lâmpada de LED, não tem essa visão mais ampla, não entende que precisa criar uma legislação municipal para conseguir financiar projetos, né? E aí sim conseguir impactar a vida das pessoas. Então, a política pública no Brasil, ela começa lá na Câmara de Vereadores, ela não começa nem com a internet, ela começa com uma lei. Né? E olha que eu nem sou da área de direito, eu sou geógrafa de formação, mas entendendo, trabalhando com a política pública no Brasil há mais de 15 anos, eu entendi que esse era um ponto que precisava destravar. E aí foi por isso que a gente começou a fazer em Minas Gerais esse trabalho de criação de uma lei estadual de cidades inteligentes, que é a primeira lei do Brasil a nível estadual a ser aplicada, né, a ser aprovada, passar por todos os trâmites de aprovação, de audiência pública, de passar pelas comissões, aprovar na Assembleia Legislativa e foi sancionada pelo governador no último dia 26 do mês de junho de 24. Então, a gente criou esse primeiro aparato normativo, agora a gente tem condição aqui em Minas Gerais de colocar os 853 municípios no caminho das cidades inteligentes. E o mesmo precisa ser feito em Goiás, no Mato Grosso, em todos os estados do Brasil. Só Minas tem essa legislação hoje, e esse é um grande desafio. A gente precisa vencer esses aparatos burocráticos para poder destravar essa roda da abundância, que é o que vai permitir os municípios menores atrair investimento. Hoje, os municípios maiores, eles já têm caminhos, têm pessoas qualificadas, mas hoje o grande desafio é fazer isso chegar lá na ponta, nos pequenos municípios. Doutor, eu queria entender, aprofundando ainda esse ponto, então, antes da cidade inteligente, a gente precisa ter uma administração inteligente. E eu queria aprofundar nesse ponto legislativo que a senhora citou, a respeito da desburocratização. Hoje, uma realidade diferente, não é, nos distintos estados brasileiros. Por que há esse travamento? Por que há essa dificuldade, essa burocracia que a senhora relatou e que impede de avançar e de ter, de fato, a constituição de cidades efetivamente inteligentes? Isso é uma questão de Constituição. A nossa Constituição, ela fala que a gente precisa ter responsabilidade com o dinheiro público. A gente não pode pegar o dinheiro público e fazer qualquer coisa, não pode aplicar de qualquer forma e sem lastro. Então, qual que é a forma que se criou para poder fazer isso? Quando você vai fazer uma criação de uma política pública, você tem que falar o que é essa política pública, quais que são os objetivos dela, a que ela se destina, qual que é o público-alvo dela, para que você possa, então, aprovar isso de forma participativa e, a partir do momento que você aprovou, aí, então, você pode pegar dinheiro público e investir nesses projetos que foram aprovados. Isso é para evitar problemas de desvio de recurso ou, pelo menos, minimizar, para você conseguir criar um lastro, né? Saber exatamente de onde que o dinheiro está vindo e para qual política pública ele está sendo investigado. O grande desafio não é a criação da legislação. Isso é muito fácil, isso é até rápido de se fazer. Aqui em Minas Gerais, em menos de um ano, a gente conseguiu, em aproximadamente um ano, a gente conseguiu criar uma política pública estadual, né? Trazendo aqui os interesses de vários setores da sociedade. O desafio não é esse. Hoje o Estado de Minas Gerais está criando um modelinho que vai ser replicado para os municípios poderem replicar a legislação. O grande desafio aqui é a falta de conhecimento, é que o pessoal que está lá na ponta, que está concorrendo às eleições, que está fazendo hoje responsável pelo orçamento do município e definir para onde que o dinheiro vai, não tem conhecimento, né? Não tem essa clareza de que esse passo a passo precisa ser feito. O problema aqui não é que você tem que criar uma lei, o problema é as pessoas não saberem que tem que criar a lei. E aí, quando elas não têm o acesso ao conhecimento, aí a cidade fica travada, aí você não consegue atrair investimento, aí você não consegue atrair empresas, você não consegue fazer investimento na questão de energia solar, não consegue fazer investimento nas infraestruturas, ou mesmo o Wi-Fi na praça, lâmpada de LED, tudo disso para poder pegar dinheiro público e fazer, precisa passar por uma aprovação na Câmara de Vereadores para poder ter essa garantia de que esse dinheiro está saindo do cofre da prefeitura e realmente será aplicado para esse benefício, né? Então, esse é o grande desafio hoje, é a falta de conhecimento, de como que isso funciona, né? De como que isso é um caminhozinho que tem que ser trilhado
e o grande desafio é a falta de conhecimento. Pois é, professor Pedro, fique à vontade para fazer considerações que o senhor achar interessantes, né, a partir das contribuições aqui da doutora Grazi. Eu só queria perguntar já, para o senhor achar que vale nesse momento, para que o senhor explicasse como é que o laboratório da UFG trabalha, né, que tipo de alternativas ele busca, que avaliações se faz. Achei interessante essa inovação em espaços construídos, né, em estruturas construídas, enfim, fique à vontade. Obrigado. Então, o laboratório ele trabalha com desenvolvimento de... A gente cria sistemas de monitoramento. Então, a gente começou primeiramente com um projeto para tentar monitorar a questão da emissão de CO2 e identificar onde a gente tem ilhas de calor na cidade de Goiânia. Porque a gente tem esse problema das mudanças climáticas, mas aí tem essa questão. Beleza, mudanças climáticas existem, a gente vai criar uma lei para instituir plantar árvore em tal setor, ou onde está sendo emitido, como é que vai ser a urbanização, o adensamento urbano, como ele vai ser aplicado na cidade de Goiânia, dentro desses aspectos. Esse vai buscar, não existe dado. E esse é o grande dilema, assim. E aí, puxando um pouco o que a Grazi comentou, às vezes eu acho que não é falta de conhecimento, eu acho que eles não querem ter dados para explicitar aquilo que realmente está acontecendo. Que quando você fala que existe um problema tal e mostra um dado que ele é real, que ele é medido, que ele é monitorado, isso vira um problema grave. Porque você consegue apontar o dedo e falar, isso aqui foi na sua gestão ou na gestão do anterior ou de quem foi. E aí, às vezes, eu acho que quando a gente vai discutir cidades inteligentes, isso gera um certo medo, porque os dados vão aparecer. O monitoramento ele vai acontecer. Você vai conseguir traçar toda uma vida urbana dentro em números, em um big data que seja, para depois isso gerar expectativa, previsões, enfim. Porque o que a gente tem hoje muito na política é isso. Você começa uma gestão e daqui a pouco essa gestão está acabando, o dinheiro público ele é revertido em alguma ação, porque o cara já sabe que ele vai sair, ele não vai dar continuidade no governo dele. Então, e aí o outro ele começa uma coisa nova. Então, quando você tem um monitoramento constante, que isso sempre vai acontecer, eu acho que isso traz um pouco de receio para nossas políticas aqui no Brasil como um todo. O Estado de Goiás até tem uma lei de cidades inteligentes que foi publicada ano passado, sancionada pelo Ronaldo Caiado, mas quando você lê, ela é muito genérica, ela é muito superficial nesse sentido, porque não traz tanta definição. E aí, quando você vai implementar ela dentro de uma cidade, como, por exemplo, Goiânia, que recebeu uma verba há um tempo atrás para implementar, transformar Goiânia numa cidade inteligente, você vê no noticiário aí, os jornais mostrando que não teve uma execução desse recurso de forma efetiva. Esse recurso, acho que foi devolvido, não teve realmente uma implementação, uma Goiânia inteligente, por exemplo. Porque se você parar para olhar um dado que é bem básico, assim, qual que é a maturidade digital do goianiense? Para você começar a instituir uma política de cidades inteligentes, por exemplo, Wi-Fi na praça. Aonde tem que ser? Por que tem que ser lá? Qual a população que realmente precisa? Qual mapeamento que a gente tem hoje na cidade de Goiânia que determina qual setor que utiliza mais o celular em tais aspectos para você gerar uma política pública nesse sentido? Então, falta dado. A grande dificuldade do Brasil é essa. Assim, a gente não tem dado para estipular aonde atacar inicialmente. Aí fica essa discussão que eu acho que é um pouco vazia. Por exemplo, a gente fala, beleza, Goiânia tem ilhas de calor. Aonde a gente vai trabalhar primeiro para atacar? Será que o centro de Goiânia tem uma ilha de calor tão forte que a gente vai ter que primeiro iniciar lá um projeto de reurbanização? Ou a gente vai ter que começar a olhar para essas periferias que estão virando grandes locais de condomínios fechados aqui, e a expansão urbana está só aumentando e a gente só vai piorando a questão do clima? Não tem nada. Professor, há um detalhe interessante, e aí queria a análise da doutora Grazi, depois a sua na sequência. A gente está partindo aqui já para o final do nosso podcast, mas trazendo esses elementos que vocês discutiram aqui, o conhecimento ou então uma falta de vontade política ou até mesmo planejamento.
como a gente deve inserir esses elementos no ambiente eleitoral para que o eleitor não só conheça, mas também possa fazer uma avaliação sobre o que é cidade inteligente e como esse conceito pode beneficiar diretamente a vida dele? Doutora Grazi, primeiro. Bom, deixa eu trazer aqui um pouco do meu conhecimento aqui e experiência na área, né? Como que isso pode ser aplicado aí nas eleições? A gente vê que Goiânia é uma cidade grande, é uma cidade com quase 1,5 milhão de habitantes, né? Vocês têm aí acesso já a vários instrumentos já normativos, já realizados. Qual que seria o passo agora? O passo agora é identificar gestores, primeiro, que entendam do que estão falando, então, verificar se a pessoa está falando que só vai fazer o mais do mesmo, ela está demonstrando conhecimento dos caminhos para tirar aqueles projetos do papel. Porque para campanha, você pode falar o que você quiser, né? Agora, depois de eleito, fazer isso virar uma política pública, isso realmente chegar lá na ponta e impactar a população é outra história, né? Então, a gente precisa verificar se, primeiro, os candidatos, eles têm conhecimento de causa, né? Se eles estão falando de alguma coisa que eles realmente entendem, ou pelo menos estão procurando saber como é que funciona, o que é a cidade inteligente, como que ele pode aplicar a Agenda 2030, como que ele vai captar recursos para tirar esses projetos do papel. Então, se não tem ainda uma legislação municipal de cidades inteligentes, tem que se criar essa legislação, mas fazer algo como a gente fez lá em Garapava, no interior de São Paulo. Não basta você ter uma lei, você tem que ter um plano de ação, você tem que ter um planejamento estratégico, você tem que falar, no ano 1 vai ser feito isso, no ano 2 vai ser feito aquilo, no ano 3 vai ser feito aquilo, isso tudo alinhado com o plano de governo, mas também com uma visão estadual, com a visão federal, para você conseguir captar recurso e trazer esse recurso para a cidade, né? Isso, Goiânia, agora, quando a gente fala das grandes cidades, eu concordo plenamente com o professor Pedro, existe sim uma falta de interesse em usar dos dados para poder gerenciar a política pública. A cidade inteligente, ela é baseada em dados para poder auxiliar o processo de tomada de decisão. E isso tira muito do poder político, né? Porque antes eu poderia politicamente escolher colocar uma UBS num bairro e não no outro, porque aquele bairro me dá mais voto do que o outro. E com o dado, não. Ele vai falar assim, não, esse bairro não tem necessidade, não tem demanda. É o outro que está precisando. Então, por isso que eu falo que são líderes inteligentes que promovem cidades inteligentes. A gente precisa ver se a pessoa que está ali se propondo a ocupar o cargo, ela está ali por interesse pessoal ou se ela está ali por interesse à cidade. Se ela tiver por interesse à cidade, ela vai usar os dados. E a gente tem visto isso, sabe, professor? Trabalhando aqui com vários municípios, tem gestões que não querem trabalhar com dados porque vai tirar esse poder político e tem cidade que o gestor fala assim, eu quero ter dado. E essa cidade que o gestor, né, o prefeito, ele assume, eu quero ter dado, esse é um prefeito que realmente tem chance de transformar a sua cidade em cidade inteligente, porque ela vai ter ali um gestor que está orientado a dados para poder tomar processo de decisão e não a questões de política, né? Não de política, de politicagem, né? Porque a política pública ela tem que ser feita e você vai ter que tomar decisões. Às vezes não tem dinheiro para fazer tudo, você vai ter que priorizar, ou faz uma área ou faz outra, mas é justamente essa priorização que os dados auxiliam. E aí a gente tem hoje dados da Agenda 2030, a gente tem aqui uma plataforma que tem mais de 150 indicadores para dados da Agenda 2030 dos 5.570 municípios, dados secundários de oficiais, o retrato, como que Brasília enxerga o seu município. E esses dados nas mãos de pessoas comprometidas faz milagre, né? Então, se junta isso ainda a um processo de coleta de dado primário, né, que é o trabalho, por exemplo, da universidade de monitoramento, isso se torna uma ferramenta excepcional na mão do gestor que realmente quer fazer alguma coisa diferente. É interessante, doutora Grazi, porque o eleitor ele vai ter instrumento para poder fazer os devidos questionamentos para os candidatos que vão participar aqui das eleições, não só em Goiânia, mas em diferentes localidades. Eu quero agradecer a participação da doutora Grazi, também do professor Pedro Henrique. Professor, muito obrigado aqui pela sua participação no nosso Pode Falar e esperamos aqui o senhor em outras oportunidades para discutirmos não apenas aqui no ambiente eleitoral, mas em outros momentos também a questão envolvendo as cidades inteligentes. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço aí.
E obrigado aí pelo convite. Prazerzão aí, Grazi, e fico à disposição. Obrigadão. Doutora Grazi, muitíssimo obrigado, um abraço, ótimo trabalho para a senhora e também até a próxima. Obrigado, até mais. Conversamos aqui então com o professor da UFG, Pedro Gonçalves, e com a doutora Grazi Carvalho. Neste Pode Falar sobre cidades inteligentes e o debate importante para as eleições desse ano de 2024. Samuel Straioto, a gente volta na semana que vem. Tchau, Rubens. Tchau, pessoal. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Siga aí o Pode Falar no seu tocador de podcasts preferido e receba uma notificação toda semana. Grande abraço, até semana que vem.